paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua casa ou guardando você onde quer que você esteja. Estamos aqui no último dia, no último estudo, aliás, das alianças de Deus com o ser humano. E Cristo, a aliança da consumação, ou a dispensação da graça, ou a dispensação do governo humano. Então, aqui está o texto em que nós vamos apoiar aqui o nosso estudo. E é claro que nós vamos fazer uma dissertação textual, mas só um texto para você ter uma ideia. Então olhei, Apocalipse de João, capítulo 19, versículo 11, diz assim: Então olhei, eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, período em que se consuma o projeto divino, o descendente da mulher, o descendente de Davi, o descendente, o profeta semelhante a Moisés, o filho de Abraão, o filho da promessa. Então, Jesus, seu nome é Jesus, e ele é a raiz de Davi, ele é a semente da mulher, ele é o Siló, em que Jacó fala até que venha Siló. Ele é também a resplandecente estrela da manhã, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares. Todas as sagradas escrituras falam dele. Então, em Jesus está a dispensação da graça, do favor, Agora a lei não tem o poder de justificar, mas Jesus tem. A lei não teve o poder, de trazer justiça. Ela simplesmente aponta o pecado, ela diz que você precisa de conserto. Mas Jesus é o conserto. A Bíblia diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então essa justiça, ela vem pela fé. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E esta bênção, esta maravilha, essa dispensação do governo humano é o tempo que nós estamos vivendo. Não sabemos se já está no fim ou não, mas é um tempo peculiar, muito diferente do que nós já vivemos até agora. E nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, entendemos que é o tempo do fim. Nós estamos muito próximo ao tempo do fim.
E há muito desespero, muita angústia, muita incerteza no coração dos seres humanos. Mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra, as profecias das Sagradas Escrituras, elas vão se cumprir, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar, independente do que elas creem ou deixem de acreditar. Nós já vimos muitas profecias se cumprirem e muitas ainda se cumprirão, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E nós estamos no tempo da graça, e o pecado, que é a corrente do diabo que amarra o ser humano na desobediência e o afasta de Deus, o pecado não tem domínio sobre aquele que quer servir a Deus. E porque você se apodera da graça de Deus, se apodera do dom que Deus te dá, da salvação eterna. E para isso, para se apoderar dessa salvação eterna, você tem que abrir mão da tua vontade. Então essa dispensação também pode ser chamada a dispensação da vontade de Deus. Eu quero salvação, então eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, que no mundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não são de Deus, são do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, a sua cobiça também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu e você temos um chamado neste tempo, nesta aliança da dispensação da graça, do governo humano. Então, nós temos uma incumbência como filhos da luz de não só proclamar o Evangelho, mas de viver o Evangelho, de viver a vontade de Deus e de sermos participantes desta bênção maravilhosa, a vida eterna, que foi prometida lá no descendente de Eva, no herdeiro de Abraão, que foi prometida na raiz de Davi, que nasceu do ventre da Virgem Maria, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou dentre os mortos. E disse aos seus discípulos, e a nós também através da sua palavra, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai, ensinando todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Os sinais acompanham aqueles que creem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos nesta aliança, não abrimos mão desta aliança, vamos viver esta aliança, porque a vida eterna pertence àqueles que creem, pertence àqueles que são do Senhor e entregaram as suas vidas, não amaram as suas vidas até a morte, porque o Senhor Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem neste mundo perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achá-la-á. Então, encontre esta vida abundante, poderosa, que é viver fazendo a vontade do Senhor e seja a pessoa mais feliz da terra. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.